Alunos, professora Cleidiane com a nossa terceira aula de ciências. E hoje nós vamos estudar das páginas 142 a 145. Quando meus alunos vão abrindo seus livros, a professora vai compartilhar da palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Essas palavras são muito abençoadas. Nós temos que entregar os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor. E tudo que acontecer, nós precisamos acreditar que é permissão do Senhor. Mesmo as coisas ruins, porque às vezes nós cometemos algo que desagrada o coração de Deus e Ele pode deixar que nós pagamos o preço dessa desobediência. É isso, alunos. Vamos então cumprir os estatutos do Senhor. Eu quero que todos os meus alunos leiam comigo o nome do nosso conteúdo de hoje. Os materiais em nossa vida. Olha só, os materiais em nossa vida. E se observarmos a imagem ao lado, nós percebemos alguns materiais. Uns confeccionados com plástico. Nós temos garrafa PET de 2 litros, nós temos garrafa PET de 600 ml. Nós temos também embalagens de leite, embalagem para ovos, nós temos jornais, são fabricados de papel. Então vamos ler o que tem no slide? Os materiais em nossa vida: rochas, vidros, madeira, papel, metais, plásticos. Todos eles são confeccionados materiais que são usados no nosso dia a dia. Vamos agora falar das rochas. As rochas são materiais naturais, duros e resistentes. Por esse motivo, os fragmentos de rochas são chamados de que são chamados fragmentos de rochas, alunos? São chamados de pedras. Foram um dos primeiros materiais utilizados pelo ser humano para a fabricação de ferramentas. Olha só, se houver a pergunta qual foi o primeiro material usado pelo ser humano para a fabricação de ferramentas, foram as rochas. As rochas. Nós podemos observar em algumas pedras que nós encontramos que elas são cortantes, né? Temos que ter cuidado porque elas são cortantes. Agora vamos falar do vidro. Observe a imagem ao lado. Vidro. Essa imagem é de vidro. O vidro é um material feito com areia, sólido, cálcio e outros componentes químicos. Podem ser produzidos em diversos formatos, cores e espessuras. O vidro, ele está muito presente, né, no nosso dia a dia. Nós encontramos embalagens de vidros, nós encontramos em algumas residências, portas, janelas. Então, é muito presente o vidro em nossas vidas. A madeira também é bem presente em nossas vidas. É um material natural utilizado como matéria-prima para uma variedade muito grande de objetos, como utensílios de cozinhas, móveis, objetos de decoração e barco. Olha só o quanto a madeira está presente no nosso dia a dia.
Nós encontramos ela em algumas residências, né? As pessoas usam para sustentar as telhas, é usado como utensílios de cozinhas, móveis, objetos de decoração e barco. Muito presente também em nossas vidas. E o papel, olha só o papel. O papel é fabricado como fibra de vegetais. O papel foi confeccionado com diferentes plantas, como é o algodão e o linho. Agora vamos observar essa imagem. Aqui é uma plantação. Essa plantação ela é exclusiva para confecção de papel. Hoje o papel é produzido principalmente com madeiras de árvores plantadas para esse fim. As pessoas não podem sair aí cortando qualquer árvore para vender para produção de papel. Isso não pode acontecer, é crime à natureza. Existem os produtores que eles plantam árvores exclusivas para a fabricação de papel. Essa que nós temos aqui na imagem é uma dessas plantações. Isso aqui foi plantado exclusivo para a produção de papel. E os metais? Os metais geralmente são encontrados na natureza misturado às rochas. O processo de retirada dos minerais das rochas é chamado de mineração. Quem nunca ouviu falar nessa palavra mineração, mineradora, né? Os metais geralmente são encontrados aonde? Na natureza. E eles estão presentes misturados às rochas. E o processo de retirada dos minerais das rochas é chamado de mineração. Vamos observar essa imagem. Olha só a escavação em que eles estão fazendo para a retirada de materiais das rochas. Na natureza existem vários tipos de metal. Alguns são encontrados em abundância e outros são mais raros. Os materiais são utilizados de acordo com as suas prioridades. Por exemplo, na fabricação de chapas de aço para a montagem de carros e caminhões, na fabricação de fios elétricos, na confecção de portas e janelas. Aqui nós temos a imagem de uma fábrica de automóveis. Agora vamos falar um pouquinho do plástico. Olha só, quando nós falamos do plástico, aparece tudo muito colorido, muito bonito. É a matéria-prima para a produção da maioria dos plásticos. Eles apresentam diferentes propriedades. Podem ser duros e maleáveis, transparentes ou opacos. Utilização de cada tipo de plástico depende dessas características. Vamos observar a imagem que nós temos ao lado. Tudo aqui foi produzido através do plástico. Agora nós vamos falar do uso dos materiais. Nós já conhecemos como esses materiais, nós encontramos esses materiais. Agora nós vamos falar sobre o uso dos materiais. Será que nós precisamos usar esse material de maneira
sustentável, nós temos que cuidar dessas embalagens de plástico após nós utilizarmos. Nós necessitamos, né, alunos? Nós não podemos, por exemplo, ir a uma praia e chegar lá e usar várias embalagens de plásticos e deixar próximo à água, deixar na praia. Isso não pode acontecer. Nós temos que procurar o local certo para depositar as nossas embalagens. E as de plástico, professora, da mesma forma. Nós temos sempre que lembrar que, se nós produzirmos um lixo, esse lixo é de responsabilidade nossa. Para descartar, a responsabilidade é nossa. Nós necessitamos procurar o lugar adequado para descartar. Então, vamos falar o uso dos materiais. O uso dos objetos depende do material empregado para fabricá-lo. Vamos observar aqui do lado, nós temos a imagem de uma rede elétrica, né? De energia elétrica. Aí nós temos os postes, nós temos também os fios elétricos. Resistência, brilho, elasticidades. Não se pode utilizar plástico para a fabricação de fios elétricos, pois o plástico é um material que não possui energia elétrica. Nós podemos produzir fios elétricos com material de plástico, a matéria-prima plástico? Não, nós não podemos. Esses materiais, eles não podem ser utilizados o plástico. Então, vamos ler novamente. O uso dos objetos depende do material empregado para fabricá-lo. Então, cada objeto depende do material empregado para fabricá-lo. Eles podem ser o quê? Ter o quê? Resistência, brilho, elasticidade. Não se pode utilizar plástico para a fabricação de fios elétricos, pois o plástico é um material que não possui energia elétrica. Vamos observar aqui uma nova imagem. Essa imagem é de uma panela. E essa panela é de quê? De vidro. Olha só. Eu não sei se alguns dos meus alunos já teve a oportunidade de ver uma panela de vidro ao fogo. Gente, é muito bonita a gente ver o alimento cozinhando, né? Nós percebemos isso porque as panelas de vidro costumam ser transparentes e elas podem ir ao fogo. O mesmo objeto pode ser feito de diferentes maneiras. Vamos observar aqui a panela de vidro, tem panela de metal, tem panela de barro, tem panela de pedra, olha só, vários modelos. Então, o mesmo objeto pode ser feito de diferentes materiais. O mesmo objeto pode ser feito de diferentes materiais. Aqui nós temos o exemplo da panela. A primeira imagem é uma panela de vidro. A segunda imagem, a panela de metal. São bem resistentes. Essas são as das mais usadas, porque elas são bem resistentes. São as panelas de metal. Panela de barro são muito comuns nas áreas rurais. Olha só, aqui é a panela de barro, que também fica muito bonito para fazer ornamentações, né? Panela de barro. E nós temos também a panela de pedra. Calma aí, alunos, essa letra ficou embaçada. Mas aqui é a panela de pedra. Deixa a professora ver o que aconteceu. Ah, tá. Agora apareceu.
Panela de pedra são esculpidas diretamente na pedra. Olha só, essas panelas elas são um pouco mais pesadas. Olha que panela mais bonita, panela de pedra. Agora nós vamos falar dos materiais feitos por borracha. A borracha, além de ser facilmente moldada, é resistente, leve, impermeável. Agora eu quero perguntar para os meus alunos. Nós já estudamos na aula anterior o que é uma coisa, um objeto impermeável. É aquele que deixa o líquido passar? Ou aquele que não deixa o líquido passar? É aquele que não deixa o líquido passar. Vamos lembrar da imagem daquele guarda-chuva, da capa de chuva. Eles são impermeáveis. Ele não permite que a água passe. A borracha é empregada. O que ela é empregada, alunos? Nas construções, confecção de roupas, brinquedos, calçados, entre outros. Então, olha só, a borracha ela é usada para confeccionar vários objetos. Vamos ler novamente? A borracha, além de ser facilmente moldada, é resistente, leve e impermeável. A borracha é empregada. Em que a borracha é empregada? Em construções, confecção de roupas, brinquedos, calçados, entre outros. Aqui nós temos a borracha que os alunos utilizam, né? Como material escolar. Temos a bola. Aqui nós temos a imagem de um carro. Há objetos feitos com mais de um material. Exemplo do carro, ele possui lataria de metal, os pneus de borracha, acessórios de plástico, janelas de vidros, bancos de tecido ou de couro. Olha só, na fabricação de alguns objetos são utilizados vários materiais. O carro, por exemplo, é utilizado vários materiais. Então, vamos ler novamente, juntamente com a professora Slides. Há objetos feitos com mais de um material. O exemplo do carro. O que possui em um carro? A lataria ela é feita de metal. Os pneus de borracha. Os acessórios do carro de plástico. As janelas de vidro. Os bancos de tecido ou de couros. Olha só quantos materiais são utilizados na confecção de um carro. Alunos, nós findamos a nossa aula de ciência, nossa terceira aula. Vocês vão assistir esse vídeo. Em seguida, vão fazer a leitura das páginas que a professora vai disponibilizar na agenda, que são as páginas, olha só, vamos voltar para nós falarmos quais são as páginas. Das páginas 142 e 145, meus alunos vão fazer a leitura no livro dessas páginas. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora via WhatsApp para nós sanarmos qualquer dúvida que houver. E se não houver dúvidas, parabéns! E na semana que vem viremos com as correções. Não é correções, que eu não vou passar a atividade hoje, alunos. Nós vamos falar de um outro conteúdo.
Então fique com Deus, beijos e até a próxima aula.